galerinha, olha a gente aqui de novo para mais uma aula de português. Fica aí bem juntinho comigo, porque essa aula já está começando. Muito bem, muito bem. Olha só, o que nós vamos estar aprendendo hoje nessa aula de português. Lembra semana passada quando a gente deu início aos trabalhos do gênero textual fábulas? Pois é, nós vamos estar retomando, revisando alguns aspectos muito importantes que compõem esse gênero textual e vamos também estar fazendo interpretação de texto em cima daquela história, tá bom? Lá da página 52. Então, o que que você vai precisar para essa aulinha de hoje? Presta atenção. Você vai precisar do seu livro de português, vai precisar também de um lápis de escrita e da sua borracha, tá bom? E aí, lá no livro de português, eu quero que você abra na página 52, tá? Na página 52 é onde tem esse texto aqui, essa fábula, uma história muito divertida que tem como título O Mosquito e o Leão. Tá bom? Então, nós já fizemos a leitura semana passada. Eu vou fazer novamente a leitura para a gente poder relembrar essa história, porque nós vamos precisar, né, de termos as informações aí bem fresquinhas na cabeça para a gente poder então prosseguir com a interpretação, tá bom? Então, eu só quero que você acompanhe aí com a professora esse texto que será lido por mim, tá bom? O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar um inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, agora vamos lá para a página 53, onde nós vamos começar a nossa interpretação. E olha, antes da gente ler aqui as atividades, eu quero que você olhe aqui agora, ó, para a prof. Vamos relembrar que na semana passada a gente viu uma coisa muito importante que é a estrutura, né, do texto, a estrutura que compõe uma fábula. E a gente viu alguns aspectos. Você lembra que a professora falou sobre o narrador, tá bom? Que o narrador é o quê? É aquele que conta a história, que narra a história. Por isso ele se chama narrador. Nós também vimos os personagens, que são os seres que atuam ali naquela história. Então, temos o narrador, temos os personagens, temos mais outras duas coisas importantes, tá bom? Vamos relembrar, que é o tempo, tá bom? O tempo em que se passa, o momento em que se passa a história. E temos o lugar, que é onde se passa a história, tá bom? Então, a prof vai colocar aqui, tá? Apenas para a gente poder relembrar isso daí. Então, nós temos os personagens. Peraí, deixa a professora escrever aqui nesse canto, ó. Personagem,
ou personagens, né? Porque pode ser mais de um. Temos também o narrador. Temos o tempo e temos o lugar ou espaço, tá bom? Então, temos esses 4 itens aqui que são muito importantes na fábula. E veja, na página 53, nós vamos estar vendo sobre todos esses aspectos aqui nessa história do mosquito e o leão. Tá bom? Então, vamos lá. Número 1, acompanhem com a professora a leitura do número 1. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? E aí, o que foi que aconteceu? Quando, né, o mosquito desafiou o leão, foi embora todo orgulhoso e caiu o quê? Numa teia de aranha. Então, e ele foi apanhado por uma aranha. Então, isso foi o que aconteceu lá no final da história, tá? Então, nós vamos colocar essa resposta aqui, começando a frase com letra maiúscula, tá? Então, foi apanhado. Escreve aí, tá? No seu livro. Foi apanhado por uma aranha. Essa é a resposta da número 1. Vamos colocar aqui o ponto final, tá bom? Então, foi apanhado por uma aranha é a resposta da número 1. Lembrando, começa a sua frase com letra maiúscula e coloca o ponto final. Bom, é assim que a gente faz na escrita, tá bom? Olha só, número 2, acompanhe a pergunta. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história, tá? Copie nas linhas a seguir. Letra A. Uma frase que representa a fala do narrador. Então, veja, olha aqui aparecendo, né? Um item importante que aparece na fábula, o narrador, aquele que aparece narrando a história. Então, na letra A gente vai retirar do texto uma frase que representa a fala do narrador. Vamos lá, olha só. A gente já pode ver aqui na primeira frase, bem no início aqui do texto, ó. Essa aqui é uma frase em que aparece o narrador falando, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito, né? Então, isso daqui é uma fala do narrador, onde ele começa narrando essa história. Então, vamos colocar essa frase aqui na letra A, tá bom? Era uma vez, mas vamos começar com a letra maiúscula, tá bom? Era uma vez um minúsculo quê? Minúsculo mosquito. Essa, então, é uma frase que indica que quem está falando aqui é o narrador, tá bom? Na letra B, agora, nós vamos retirar do texto uma frase que seja a fala de um personagem, tá? Então, vamos lá para o texto e vamos ver a fala de um personagem. Vamos relembrar aqui algo que nós já aprendemos, que no texto, quando vai aparecer a fala de um personagem, né? Então, nós vamos ter uma frase que no final dela vai aparecer uma pontuação que está anunciando que o personagem vai falar. Você lembra? Olha aqui, ó, que é os 2 pontos. Então, toda vez que a gente vê 2 pontos, nós sabemos que está sendo anunciado que algum personagem do texto vai falar. E aí, quando de fato
o personagem começa a falar, olha o que acontece. Qual é o outro sinal que aparece? Você lembra, ó? O travessão, tá bom? Então, aqui, olha, nós temos aqui esse personagem que é a aranha, ou a aranha não, desculpa, que é o mosquito, né? E aí ele chega, voou até o leão, né, que quase não enxergava e disse para o leão o quê? Não tenho o mínimo medo de você. Então essa frase aqui, ó, foi dita pelo personagem mosquito. Vamos colocar lá? Então, uma frase que fala que seja a fala do personagem, vamos colocar, olha, não. Vamos colocar com letra maiúscula. Não tenho o mínimo medo de você. A fala de um personagem. Ponto final. Ok? A prof vai passar agora para o número 3. Se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo, copia e aí você dá play para continuar, tá bom? Então, olha só, na número 3, a pergunta é: quem são os personagens dessa fábula? Então, aparecem aqui 3 personagens. Quem são eles? O mosquito, o leão e a aranha lá no final que come o mosquito, né? Então, quem são os personagens dessa fábula? O mosquito. Vamos colocar uma vírgula. O leão e a aranha. São os 3 personagens que aparecem nessa história. Lembrando que o quê? Fábula, né? Os personagens da fábula podem ser plantas, podem ser animais, objetos e eles têm comportamentos humanos, de seres humanos, falam, né? Podem andar. Então, dando uma revisada sobre isso daí, tá bom? Na número 4, nós vamos reler essa frase aqui que aparece lá na história. Olha, era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Olha, eu quero que você preste atenção nessas palavras aqui que estão destacadas. Era uma vez e outra expressão aqui, ó. Um dia. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia o mosquito voou até o leão. Aqui nós temos quando aparece o tempo, né, em que se desenvolve essa história, tá bom? Então, essa expressão era uma vez, um dia, indica um tempo o quê? Um tempo indefinido no passado, ou seja, né? Era uma vez, não tem um tempo definido. Ah, foi tal dia, foi na quarta-feira, foi na quinta ou foi no domingo. Não, aqui nós não temos, era um dia, né? Um dia, era uma vez. Então, é o que nós chamamos de um tempo indefinido. Então, eu quero que você vai colocar um X aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o tempo da história, que é um tempo indefinido. E na número 5, olha, depois da leitura da fábula, em que lugar, olha, aparecendo um outro item aqui que nós temos na estrutura de fábula, o lugar que você imagina que os fatos aconteceram. Copie do texto uma palavra ou uma expressão que possa ter ajudado na resposta. Veja bem, a gente pode supor que o lugar tenha sido o quê? Na floresta. Por quê? Olha, vamos voltar lá no texto. Porque o leão é chamado de rei da floresta, né? Então, a gente pode supor que essa história, o lugar da história tenha sido numa floresta. Então, pode ser na floresta,
tá bom? Essa é a resposta da número 5. Pode ser na floresta. Então, nós vamos colocar aqui, olha, copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter ajudado na resposta. Então, vamos colocar assim, olha, pois o leão é chamado rei da floresta. Por isso, a gente pode supor que o lugar dessa história seja a floresta. Então, olha só, vimos aqui, né? Narrador, personagem, o tempo, que foi indefinido, não tem um tempo ali exato, e o lugar, que pode ter sido a floresta. Beleza? Vamos agora para a página 54. Olha só, na página 54, número 6, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre sinônimos. Você lembra o que quer dizer sinônimos? Sinônimos são palavras que têm um significado bem parecido, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever essas frases trocando a palavra que está aqui em destaque por um sinônimo. Então, vamos lá bem rapidinho? Na letra A está escrito assim, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Então, nós vamos escrever assim, ó. Era uma vez minúsculo. Que outra palavra que a gente pode, né, ter aqui, colocar, que dá a mesma ideia de minúsculo? Então, era uma vez um pequeno mosquito, pode ser. Era uma vez um pequeno mosquito. Vai continuar tendo, né, o mesmo sentido de que o mosquito era bem pequenininho, tá bom? Na letra B, nós temos, olha, para que toda essa força colossal, nós vamos colocar o sinônimo da palavra colossal. Então, vamos lá, olha. Para que toda essa força colossal significa grande demais, tá bom? Então, para que toda essa força gigantesca, tá bom? Então, vamos colocar a palavra gigantesca, que vai dar o mesmo sentido da palavra colossal, tá bom? Gigantesca. Olha, o sinal de interrogação é uma pergunta. Na letra C, nós teremos: o leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Então, vamos reescrever aqui. O leão sentiu as picadas e ficou muito quê? Muito furioso. Mas nós vamos ter que trocar essa palavra furioso, certo? Nós vamos trocar por um sinônimo que vai dar o mesmo sentido de furioso. Ficou muito o quê? Muito bravo, olha só. Então, essa palavra vai ficar também com o mesmo sentido de que ele ficou muito furioso. Na letra D, nós vamos ter essa palavra aqui, ó, triunfar. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Essa palavra triunfar, ela dá o sentido de quê? Depois de ganhar, tá bom? Então, ou vencer também, depois de ganhar, depois de vencer. Vamos usar essa palavra vencer? Vai continuar com o mesmo sentido de triunfar, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Depois de vencer sobre o rei da floresta,
foi parar na barriga de uma simples aranha. Coitado do mosquito, né? Então, assim a gente termina a número 6. Se precisar, pause o vídeo, termina para a gente ir para número 7, tá? Então, olha só, número 7. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. No primeiro quadrinho, nós temos, queria se vingar de algo que o leão lhe fizera? Não, não aparece isso, né? Isso lá no texto. No segundo quadrinho, era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. Ah, e aí? Eu acho que é essa daqui, né? Ele estava todo vaidoso, todo cheio de si e queria, né, se sentir bem superior, maior que o leão. No terceiro quadrinho temos: queria envergonhar o leão diante de outros animais? Não, isso não aparece, né? Essa intenção do mosquito não aparece no texto. Então, a resposta certa é essa aqui: era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. E na número 8, porque o leão não conseguiu esmagar, né, o inseto. Lembra por que ele não conseguiu esmagar o inseto? Porque, olha só, lá no começo nós temos a resposta. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava. Então, o leão não conseguiu esmagar o mosquito porque ele era muito pequenininho e não conseguia enxergar o mosquito, tá bom? Então, vamos colocar aqui essa resposta. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Porque o inseto era o quê? Muito Era muito pequeno, tá bom? Gente, olha, nós vamos parar aqui, tá bom? Não vamos continuar, porque aí na página 54 vai até o número 9. Nós não vamos fazer hoje a número 9. Vamos terminar aqui, tá bom? Essa interpretação de texto. Na manhã a gente retorna e aí a gente vai ver mais um aspecto muito importante que nós encontramos na fábula e aí assim a gente vai fazer a número 9, tá bom? Um super beijo no seu coração e até a nossa próxima aula!